Fala, estudante, beleza? Continuando nossa playlist de como estudar para o Enem, hoje eu chamei meu brother aqui, lá da Guatemala, né? Para ensinar vocês como estudar espanhol para o Enem. Bom, aí você vê, o cara tem cara de pessoa lá Da Guatemala. da Guatemala, da Espanha. Meu brother Gilmar, obrigado, mano, por aceitar meu convite, tá? Valeu, cara. É brincadeira, galera é do Peru, tá? Gilmar, peruano. Então se apresenta pra galera aí, Gilmar. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Gilmar Peruano, professor de língua espanhola. E estamos juntos aqui, Pedro. Estamos aqui acompanhando o canal Matematicando. Beleza, valeu, cara, por nos acompanhar. Bom, galera, pra você, então, que ainda não pegou o papelzinho e a caneta, pega e anota essas dicas aqui para você se dar bem em espanhol. E eu começo perguntando o seguinte, Gilmar. Como estudar espanhol para o Enem? O cara tem que saber gramática, tem conteúdos específicos que ele tem que saber. Como estudar espanhol para o Enem? Pedro, é o seguinte. A língua espanhola, ela é um pouco complexa. É uma língua diferente. Ela exige do aluno algumas características. Primeiro, você tem dois tipos de alunos. Você tem aquele que se preparou muito tempo, né? Principalmente aquela galera que estuda medicina, essa galera está muito bem preparada. E você tem uma galera que tem uma opção, ele tem a prova do Enem e ele tem que escolher entre inglês e espanhol. E escolhe espanhol. E ele escolhe espanhol porque ele acha que é cara fácil. sou eu. E é porque ele acha que é fácil. Sabe um pouquinho de portunhol ali, né? E aí acaba se ferrando os falsos cognatos. Aí vem um outro problema. A galera entende que, como se parece tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, eles escolhem isso. É uma escolha errada? Isso vai depender muito da capacidade do aluno. Muitas das vezes, essa galera opta pelo espanhol pela facilidade. Dá certo? Em 80% dos casos, sim. Só que essas pessoas têm que ter claro de que a língua espanhola é uma língua totalmente diferente e muitas das vezes precisa do entendimento claro numa interpretação na questão do Enem. Bacana. E eu fiz questão de te chamar porque eu sei que no Enem são 5 questões de espanhol. Todo ano eu faço o Enem. E o cara acertando as 5 de espanhol, e que não é tão complicado de acertar as 5, né? Que são acertar todas. Dá para acertar todas as 5 questões. Faz um diferencial na prova dele no final, Sim, né? com Então, certeza. o que você indica pra galera como que ele deve fazer a prova do Enem? Porque, geralmente, é só interpretação de texto, pelo que eu tenho percebido. Sim. O Enem dá um texto ali, dá um enunciado, e em Vamos cima lá. daquele texto ele pede alguma interpretação. Como que você indica pro aluno ajudar isso aí? Vamos começar pela ideia de como que é a prova. Como que é a prova? A prova do Enem de espanhol, ela funciona assim. São 5 questões, você falou isso. 5 questões. Normalmente são 3 questões de interpretação. Muitas das vezes são uma questão ou 2 questões de charges, figuras, imagens, coisas muito simples. Só que todas elas sempre têm uma ligação com a cultura latino-americana. Muitos dos textos já vieram com textos históricos, geográficos. Sim. Fala de... Eu já bati na tecla de falar para os meus alunos estudarem Gabriel Garcia Marques, estudar Mário Vargas Llosa, que foram caras que já apareceram nas provas do Enem. Sim. Então é importante o aluno ter um conhecimento de cultura geral. Ele tem que saber cultura geral. Ele tem que ler. Não adianta. Sim. Quem é estudante do Enem tem que ler. Verdade. Precisa ler de qualquer forma. Na prova do Enem, como eu disse, são 5 questões e dessas 5 questões, você disse, o mínimo que você tem que fazer é pelo menos acertar as 5. Bom, tentar, né? Fazer assim. Agora, o que normalmente acontece para quem não estuda espanhol, ele acerta 1 ou 2. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Quando eu costumo dar as minhas aulas nas escolas, nos cursinhos e tudo mais, eu explico detalhadamente quais são os pontos que o Enem ataca. Tendo estudado pelo menos 6 meses de espanhol, a pessoa está capacitada para acertar as 5 questões de espanhol. Bacana. Lembrando que o nível de espanhol no Enem é básico. Não é um nível exagerado, não é um nível difícil. Não. Eu nunca mesmo vi que é gramática. É um nível básico, é mera interpretação. Uhum. Então, aqui eu vou deixar 5 dicas para a galera para tentar
acertar da forma mais eficiente possível as questões de espanhol. Anota logo aí, galera. 5 dicas. Vamos lá então, Gilmar. Primeira dica. Fala Primeira pra dica. gente. Primeira coisa que o aluno tem que fazer é o seguinte, ele tem que ler o título do texto. Primeira coisa, você lê o título do texto. Você tem um texto, você vai ler o título. Fechou. Você tem que entender a ideia do título. Ok? Certo. Primeira dica. Segunda, depois de ler o título do texto, o que você vai fazer? Você vai proceder não a ler o texto, e sim a ler a O pergunta. comando. É o que eu ensino pra galera em Isso. matemática também. Você vai ler ler primeiro o comando da questão. Isso, e esse é o segredo. Então você lê a pergunta e você também tem que interpretar essa pergunta para ver se essa pergunta está associada ao título, texto. ao título Aham. do texto. Uhum. Depois disso, aí sim, você procede, a terceira dica, Terceira dica. você procede a fazer a leitura do texto, no geral. Você vai fazer a leitura de uma maneira pausada, tranquila, e se você tiver no meio do caminho uma palavra que você não conheça, continua lendo o texto. Não Vai trava. tentar não- o portunhol ali pra traduzir o negócio. Tem não. gente que trava com uma palavra. Não, continua lendo. Entendi. Por quê? Porque se você conseguir pegar um fragmento do texto e você ler e entender 80% dele, Dá pra você ir no rumo dá pra ali. você ir no rumo. Exatamente. Agora, se Bom. você travar na palavra e quiser traduzir, aí lascou. Já era. Dá mel. É, isso aí. Quarta Bom, dica. Quarta dica. Uma vez feito essas 3 dicas anteriores, você tem que seguir esses 3 passos. O próximo passo é você responder. Agora, é lógico que o Enem, ele te oferece 5 questões, 5 alternativas, das quais normalmente 3 são não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E você sempre vai ficar entre as duas. Só um detalhe, né? Porque como eu sou especialista no Enem, isso é o que a gente chama de a questão correta e a quase correta. Isso. É aquele distrator. Isso. É aquela questão que vem para distrair, para você marcar a errada mesmo. e não ganhar a nota que você deveria ganhar por É. ela. Agora, o que faz você acertar? Bom, isso é óbvio e muitas das vezes as pessoas acham que é muito óbvio, mas nem sempre está claro. Cara, você tem que estudar espanhol. Não adianta. Você tem que ter um profissional que te ensine. É importante. Autodidatas são muito poucos. A grande maioria da população Existe, né? Mas precisa é de um pouco. professor. Não é à toa que nós existimos por conta disso. Exatamente. Senão não tinha Né? profissão pra gente. Então, assim, a quarta dica é você responder de forma clara e tranquila a ideia que você entendeu através da pergunta e da resposta, da pergunta e do título que você leu, né? Tranquilamente. Ótimo. Né? Aí não tem erro. E a quinta dica que eu falo é o seguinte, cara, não olha para trás. Confia na resposta, né? O pior erro nessa da galera resposta. é esse. Cidadão chega, marca e Não é depois... possível que é só isso aqui. É tão fácil assim? Não, de jeito nenhum. Aí ele Tô volta caindo, pra trás, pega. ele volta pra trás e marca de novo e marca errado. E marca errado. Nossa, Cara, já... galera, é simples. Marcou, fechou e continua. Outra coisa, tá? Você tem uma prova de 5 questões, eu costumo dizer para os meus alunos que 15 minutos é o máximo que você pode gastar numa prova de espanhol. Depois disso, meu amigo, vai com Deus. Exatamente. Essa dica que o meu brother aqui, Gilmar, deu para vocês, galera, de ler primeiro o comando da questão, existem até questões que você nem precisa voltar para ler todo o texto. E o texto da prova de linguagens, porque espanhol entra em linguagens, não são textos pequenos, são textos grandes. E quando você lê o comando da questão, o seu olhar sobre a leitura do texto é outro. Você já vai procurando aquelas palavras-chave ali e talvez você já mata o exercício, né? Por exemplo, sem ler ele todo. Na questão de charge, isso é muito mais simples, você gasta muito menos tempo. Mais rápido. Mas a charge, ela precisa você ter um conhecimento de vida, um conhecimento de cultura geral, um conhecimento de uma leitura básica de língua espanhola para você acertar. Se você tem isso, tá tranquilo, tá feito. Beleza. E galera, você que ficou aqui até o final, meu brother Gilmar, ele passou para mim uma dica, um conteúdinho aí para você. Vai na descrição, baixa o link aí, clica no link sobre esse material de interpretação muito bacana para você estudar pro Enem em espanhol. E Gilmar, como que a galera te acha aí no YouTube, no Instagram, no Facebook? O que eles devem escrever aí? Bom, eu vou convidar para a galera toda. Meu canal chama Gilmar Peruano, tem no YouTube, é só digitar Gilmar Peruano.
Tem no Instagram Gilmar Peruano e no Facebook Gilmar Peruano. Tem uma página sua também no Facebook que também chama Gilmar Sim, Peruano. Eu sempre acompanho a página chama Gilmar Peruano e a gente publica 3 vídeos por semana dando dicas específicas somente sobre a língua espanhola. Quem quiser aproveitar e curtir, sinta-se à vontade. E eu quero te parabenizar pelo trabalho lá, cara, que os vídeos são muito massa. O vídeo, sim, videozinho de 1 minuto, onde você pega, às vezes, um dito popular, traduz para o espanhol ali. A galera, ele usa muito também falsos cognatos. A galera acha que saco, já pensa em saco de lixo, né? Em outro tipo de saco. Tem buceta Tem também. buceta também, né? Vamos pegar lá a buceta? Não. Galera, então você que curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, não esquece disso, vai lá embaixo nos seus comentários. Se não é inscrito, se inscreva e procura o canal do meu brother aí, Gilmar Peruano. Um grande abraço, sucesso pra vocês. Hasta la vista.